Olá, estimados, aqui é o professor Djalma e a aula do curso da Ética e Felicidade, lições da filosofia antiga para uma vida feliz, para uma vida boa. E nessa aula, nessa terceira aula, na verdade, nós estamos estudando a contribuição da filosofia para essa vida boa. Então eu falava na parte inicial que os filósofos não são pessoas excêntricas, na verdade, elas são pessoas normais, né? E, na verdade, sempre a contribuição da filosofia está ligada, assim, que a gente enxerga o pensador, o filósofo, como uma pessoa estranha, uma pessoa lunática. A pessoa lunática é aquela pessoa que está no mundo da lua. E tem alguns fatos cômicos com alguns pensadores, por exemplo, Tales de Mileto, que foi um filósofo e um pesquisador, um astrônomo. Ele sempre pesquisava as estrelas, olhando para o céu, e um dia, no entardecer da noite, adentrando a noite, ele estava pesquisando as estrelas e olhando para o infinito. E ele tropeçou e caiu em um buraco. E aí a sua empregada, chamada serva da Trácia, chegou e tirou uma gozação com ele assim. Ele diz assim: tu, filósofo que anda olhando para o mundo infinito, para as estrelas, para o mundo da lua, esqueceu da realidade do mundo real e caiu no buraco. E ele responde filosoficamente assim: somente os homens têm a dimensão da contemplação da racionalidade. Significa que os animais não têm, outros animais não têm essa capacidade da admiração. Então, Diógenes também, que nós teremos uma aula sobre os cínicos, ele era contra todas as normas, as convenções sociais. Ele andava sempre, morava numa praça pública e morava dentro de um barril. E andava sempre com uma lanterna acesa em pleno dia. Então imagina então o professor Djalma ou qualquer um pensador, filósofo, em uma praça pública, morando, com uma lanterna acesa, e um dia perguntaram para ele: Diógenes, o que tu fazes com uma lanterna acesa em pleno dia? E ele responde de uma forma filosófica. Ele diz assim: eu ando em busca da essência do ser humano. Quer dizer, eu ando em busca da compreensão do que é o ser humano, do que é a alma do ser humano. Então, a filosofia, ela não é para seres estranhos, lunáticos. E interessante dizer assim que os filósofos podem ser, de uma certa forma, uma ameaça para a sociedade, porque eles pensam diferentes, refletem de uma forma diferente. Por exemplo, Pitágoras, ele morreu queimado em um incêndio criminoso pela sua própria comunidade. Sócrates, esse grande pensador que nós vamos estudar na aula seguinte, ele foi condenado à morte e assassinado, à pena capital, pelos seus próprios companheiros, pelos seus próprios amigos, porque não entenderam muitas vezes a sua mensagem. Então, muitas vezes a sociedade, ela prefere matar, ela prefere eliminar aquilo que ela não conhece. O desconhecido é melhor eliminar. Muito bem. Filosofia, então, é a compreensão sobre a vida. A filosofia também é uma compreensão sobre a morte. Enfim, a filosofia questiona tudo isso. De onde vim, para onde vou, e é interessante dizer que o homem também é um ser para a morte. E não só apenas um ser para a morte, mas tem consciência também que vai morrer. Então, o homem tem consciência da sua morte, da sua finitude. O cachorro, o gato, eles não têm essa consciência, nós temos essa consciência. Por isso que eu trouxe aqui algumas frases filosóficas para a gente pensar. Aliás, quem melhor vive e bem vive filosoficamente, pode ter certeza, não teme a morte. Viver filosoficamente, com sabedoria, é desprezar, num certo sentido, a morte. É não temer o nosso fim, que é, na verdade, aceito e é uma razão e uma verdade inquestionável. O João Ubaldo Ribeiro, que é um dos grandes escritores brasileiros, tinha essa frase assim: até podemos ser imortais, mas não somos imorríveis. Significa que
o destino que compreendeu a todo ser vivo, inclusive o ser humano, é a morte. John Maynard Keynes, eu gosto muito dessa frase, que era um economista, e ele sempre trabalhava a médio e a longo prazo. Uma vez ele cunhou essa frase assim: a longo prazo, todos nós estaremos mortos. Então, é uma verdade questionável, né? Mário Quintana também, na sua poesia, ele diz assim: um dia, pronto, termino. Pois seja o que tem de ser, morrer, o que me importa. O diabo é sempre deixar de viver. Essa, quem sabe, é o nosso medo. Morrer, tudo bem, mas deixar de viver nos assusta um pouquinho. Ou, como diz o outro poeta, Fernando Pessoa, o homem é um cadáver adiado. Significa que logo, logo nós estaremos nessa decomposição. Ou como diz Woody Allen, um cineasta famoso, né, diz assim: não é que eu tenho medo da morte, mas preferi estar longe quando ela vier. Então, um pouco para tirar algumas frases aí, mas filosoficamente nós não temos o que temer, porque nós estamos vivendo bem. Eu trago também um exemplo, está aí no slide, vocês podem ver, o Santuário de Évora, em Portugal, é uma igreja, na verdade, feita por milhares de ossos, de fêmurs, de crânios, e quem chega na capela, está escrito assim: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Olha que coisa importante, esperançosa, animada. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Quem tem filosofia não teme a morte. Filosofia, então, ensina, de uma certa forma, a humildade, a gente se reconhecer limitado, se reconhecer finito, sem grandes prepotências, sem grandes poderes políticos e econômicos, mas levar uma vida humilde. Até a palavra humildade, ela vem de humus. Daí também provém essa terra fértil da pessoa que é humilde, que ela está predisposta a aprender, a avançar. E também humildade vem de humanidade, os humanos, né, de uma certa forma, da construção de uma vida. Mas humildade não significa subserviência, baixar a cabeça, dizer sim ou para todo mundo. Não, isso aí se chama já servilismo, né, escravidão. Então nós temos que ter humildade de reconhecer os nossos limites, assim como foi que nós vamos ver Sócrates, o grande pensador grego. Correu um boato que ele era uma pessoa mais sábia que existia na Atenas. E ele foi pesquisar os grandes políticos, dramaturgos, poetas da época, e ele se convenceu que ele era a pessoa mais sábia. Sabe por quê? Porque os outros não se reconheciam a humildade do não saber. Os outros sempre davam um ar assim de prepotência, de soberba, né? E ele dizia: eu só sei que nada sei. E isso acontece um pouco com a gente, não é verdade? Quando a gente mais estuda, mais dialoga, mais lê, mais aprofunda, a gente se dá conta da nossa própria limitação, da nossa própria ignorância. Mas é um caminho bonito, né? Então a filosofia ensina, na verdade, a ser humilde. Uma frase do filósofo francês Comte Sponville, que ajuda muito a gente. Ele diz assim: a filosofia ajudou a conhecer-me demais para me gloriar do que quer que seja. Então a filosofia nos ajuda a não nos gloriar de nada, do nosso poder, do nosso status. Filosofia, vocês não podem confundir com autoajuda. Essa literatura de autoajuda, ela na verdade está hoje muito forte na nossa sociedade. Dizem que de cada 5 livros vendidos no mundo, 4 é de autoajuda. Quer dizer, essa literatura muitas vezes, de uma sociedade em crise, com angústia, nós procuramos muitas vezes respostas, muitas vezes fáceis para a gente resolver, mas a existência, na verdade, viver não é fácil. Então, a contribuição da filosofia, ela é muito mais valiosa porque ela não dá respostas. A filosofia, a literatura da filosofia, ajuda a gente a se questionar, a fazer perguntas. Então, não há um modelo pronto,
A literatura de autoajuda me parece que sempre está dando respostas que elas são cabíveis para toda a existência. Mas o ser humano é diferente um dos outros. Para mim pode ajudar e para outros não. Então nós precisamos mais de uma reflexão filosófica. É possível treinar para ser feliz? Hoje está na moda. Gurus, vamos fazer cursos de autoajuda, vamos fazer cursos para ser feliz, vamos fazer coach. Hoje está na moda, todo mundo é treinador. Eu tenho ressalvas que de repente todo mundo vai ser treinador e vai faltar gente para treinar. De tanto coach que nós temos hoje aí, pessoas investindo em palestras, como se conseguisse responder todos os dilemas do ser humano. Não é fácil. Não há possibilidades de fazer cursos para... Não há, eu sempre digo, motivação exógena, um motivando o outro. Não, a motivação sempre ela vem de uma forma de dentro para fora, endógena. Você tem que descobrir dentro de você o que te faz feliz, o que te faz bem. Então, a motivação vem de dentro, você encontrar mecanismos para avançar. Na verdade, não há modelos, mas o que temos hoje é um grande arsenal de palpiteiros, né? Gurus de autoajuda, como envelhecer melhor, como comer melhor, como ser feliz, como ser campeão, como se a teoria da meritocracia, como isso fosse possível, se esforce, seja um líder, você é capaz. Não é bem fácil, não é tão fácil assim. Sempre desconfie desses gurus especialistas aí, a um preço altíssimo. Cada palestra desses senhores aí, muitas vezes são custos muito elevados. E sempre nós estamos buscando hoje soluções mágicas para os nossos problemas, né? Então nós buscamos ginásticas orientais, meditações, massagens tântricas, yoga, pilates, florais de Bach, de Mozart, de Beethoven, do Teixeirinha, do Gil de Freitas. Olha, é uma busca desenfreada. Energias de pirâmides, pedras, tem gente abraçando árvores, tudo numa tentativa de se compreender. Não vou dizer assim que a gente precise de tudo isso, a gente precisa de uma reflexão profunda, muitas vezes dolorida, um olhar não para fora, um olhar para dentro de nós, como nós veremos na próxima aula. Sócrates vai dizer que o conhecimento, a verdade está dentro de cada um de nós e a felicidade está em nós. Nós temos que descobrir o que nos faz realmente feliz. O professor Leandro Carnal ele encerra esse assunto dizendo assim, não é preciso literatura de autoajuda, porque, na verdade, ela fecha com 3 argumentos. O que a autoajuda diz? É preciso pensar positivo, você vai conseguir, você vai chegar lá. Pronto, é só pensar positivo. 2, é preciso se amar, senão ninguém vai nos amar. É uma verdade bastante desconhecida, na verdade, essa é preciso se amar. 3, o que você pensar acontece. Então é o resumo da autoajuda. Não é tão fácil. Na verdade, ele disse que nós temos 3 teologias nesse momento imperante. Uma teologia das religiões pentecostais, que é a teologia da prosperidade. Doe tanto por cento do seu salário para o pastor, para Deus, para a igreja, que você vai ser feliz. Segundo, a teologia autoimposta da autoajuda e a teologia na administração do empreendedorismo, a palavra hoje mais usada. Todo mundo é empreendedor. Tenho medo que a sociedade vire uma sociedade de empreendedor e não tenha sociedade mais de aqueles que são empreendidos. Então, é esse o argumento. Para fechar o argumento, nós poderíamos dizer assim, precisamos de filosofia. Kant, na verdade, é obscuro, mas esse texto é muito simples. Ele diz assim, pergunta o que é o esclarecimento. Ele, como iluminista, como favorável à racionalidade, ele diz assim, a filosofia nos ajuda a sair da nossa menoridade. Menoridade significa essa imaturidade, essa inabilidade de tratar as questões existenciais. Maioridade significa ter coragem de seguir o nosso entendimento.
Porque, por um lado, é mais cômodo ser menor, porque adotamos fórmulas fáceis de vida pré-estabelecida, através das TVs, das redes sociais. Nós precisamos, na verdade, de uma certa tutela para viver, deixar ser guiado por outro, porque propriamente muitas vezes pela nossa própria preguiça ou a nossa própria covardia. Então nós somos pequenos porque compactuamos com que os outros assumam o lugar, na verdade, do controle das nossas vidas. Então nós temos muitas vezes que pagar para que outros pensem por a gente, pagar caro muitas vezes, porque muitas vezes nós não queremos resolver os nossos problemas e terciarizamos os nossos problemas para outros. Ou a culpa é a esposa, ou culpa o esposo, ou a culpa é do padre, do pastor, ou do professor, ou da sociedade, e nunca a culpa é da gente mesmo. Então, a filosofia é pensar por si só. Não se aprende filosofia, aprende-se a filosofar. Então, hoje, tudo é uma época de especialistas, de advogados, médicos, terapeutas. Nós precisamos nos livrar de tudo isso e pensar de uma forma filosófica. Obrigado pela atenção de vocês. Fechamos a terceira aula, a contribuição da filosofia para uma vida boa, para uma vida feliz. Fique com a gente, vamos para a quarta aula para entender a argumentação socrática do bem viver. Até logo mais!